Bem, vamos começar explicando aqui o JOptionPaint, que é o mais fácil do Java, né? As mais fáceis telinhas do Java. Então eu vou criar uma classe aqui main só pra gente testar e vou criar um main aqui pra gente testar também. Bem, o que é um JOptionPaint? O JOptionPaint, se eu clicar aqui o espaço, ele é uma classe, aqui ó, ele é um C, uma classe do pacote Swing, JavaX Swing. Então quando eu clico aqui, ele importa essa classe. O que é que acontece nessa classe? Todos os métodos dessa classe, eles são estáticos. Eu consigo acessar sem precisar instanciar um objeto dela. Então qual é que a gente mais usa aqui? A gente usa o show message dialog. A gente usa o show message dialog. Esse show message dialog, ele tem três opções. A primeira, ele só pede um parente component e uma mensagem. E o segundo, ele pede uma mensagem, um título e um tipo da mensagem, que isso aqui é um padrão. Esse tipo da mensagem é um padrão. Tipo assim, você escolhe um padrão e mostra um íconezinho diferenciado. Pronto, então depois de usar essas aqui, a gente vai para a tela em si, né? O que é uma tela? Uma tela é uma classe, tá? Também do pacote Swing, que eu posso importar. Como é o nome da classe? JFrame, tá? Se eu importar aqui, ó, ele vai mostrar o pacote. O pacote é javax.swing. Se eu importar aqui e criar uma tela igual a new jframe, tá? Se eu fizer isso aqui, o que é que ele vai me mostrar se eu rodar? Tipo public tela. Se eu criar ele vazio, é a mesma coisa do que eu estava declarando aqui, tá? E não estava dando certo. Então eu tenho que passar as informações. O que que eu vou ter numa tela, tá? Primeira coisa que eu tenho que passar é o tamanho. Então eu tenho que passar um size aqui, dimension, tá? Tal. Size de 7 bounds. Set size. Ah, meu Deus, set size. Entendi. Certo. O que é que tem que ter numa telinha? A gente tem que setar algumas informações, tá? Que para poder funcionar. Por exemplo, eu tenho que setar o tamanho da minha tela. Por quê? Porque eu tenho que saber se essa tela é grande, se ela é a tela cheia, se ela é pequena, se ela é grande, enfim.
Então eu uso o set size, tá? O set size ele tem dois tipos, o dimension e o width e o height. O width é o meu comprimento e o height é a minha altura. Então eu tenho que passar o comprimento e a altura, tá? Não, a largura e a altura na minha tela. A largura é daqui da esquerda para a direita, tá? E a altura de baixo para cima, certo? Por padrão, a posição é 0.0, tá? Onde é o 0.0? É bem aqui onde o mouse está, bem no cantinho. Então, quando eu digo que é 100 de largura, ou 1000 de largura, por exemplo, ele vem mais ou menos para cá, sei lá, mais ou menos. Então, quando eu digo que é 100 por 100, então ele vem até aqui, 100 ou 1000 por 1000, ele vem mais ou menos para cá. Então ele faz um quadrado daqui para cá. Eu vou fazer o exemplo aqui, ó, 1000, tá? E 1000. Só que se eu fizer isso aqui rodar e botar para rodar, não vai me mostrar nada. Por quê? Certo. Agora vou explicar alguns itens da tela tem. Certo. Quando, por exemplo, eu entro aqui no Facebook, deixa eu entrar numa página não para poder ver aqui. O Facebook ele tem uma tela, certo? Ela tem umas informações, ó, nome, não sei o que. Aí ele tem um input, tá? Que ele pede duas informações, que é a senha e o meu nome, tá? Aqui, ó. E ele tem um botão de entrar. E aí ele vai validar se essas informações existem ou não, certo? Então o que é que acontece? Eu também posso fazer isso no Java, tá? Então existem algumas coisas que eu posso colocar na tela. JLabel, tá? Que eu vou importar aqui, ó. Ele vai importar lá. Vou colocar título, por exemplo, tá? Eu boto só como se eu estivesse fazendo um atributo, tá? É um atributo da classe tela. Geralmente eu botaria privado também, como eu vou usar aqui, do mesmo jeito. Se eu fosse usar fora da minha tela, em outro canto, eu teria que botar um get. Então, a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui private também um JInput. Eu vou colocar aqui também um JTextField, tá? Então, ó, text area, tem várias coisas aqui, mas o que eu vou usar aqui é o text field. O que seria esse text field? Text field seria essa caixinha de input aqui do meu da minha telinha, tá? Então, lá eu vou fazer o seguinte. Lá eu vou criar aqui, ó, JTextField. Tudo começa com J, JFrame, JPanel, JLabel, JButton e assim vai, porque está dizendo que é da classe do pacote JavaX, tá? Então eu estou dizendo aqui TextField. TextField eu vou colocar só nome, por exemplo. Eu quero que a pessoa passe um nome, tá? E tem também o private JButton, tá? JButton, o nome já diz tudo, né? É o botão na minha tela. Por exemplo, esse botão aqui, tá? Então, um botão, certo? O que é que eu posso fazer com essas coisas aqui? Se eles são atributo, eles precisam ser inicializados, tá? Eu poderia criar meu JFrame aqui, igual eu estou fazendo, tela, e dizer que tela, ponto, se tivesse o get nome recebe tal coisa. Mas eu nem tenho isso aqui, tá? Não tem os get. E não quero dessa forma. Eu quero que na hora que inicia a tela, você coloque as coisas na tela, tá? Eu quero que você coloque o título, o JTextField e o botão. Eu quero que bote essas três informações. Como eu vou colocar? Se eu criar eles aqui dentro do meu construtor, ele não vai exibir essas coisas. Por quê? Porque não tem um layout. Por exemplo, aqui o Facebook ele tem um layout, ó. Primeiro ele bota uma logo, depois ele bota o título, aí ele bota o text field para você digitar, o da senha, aí tem os botãozinhos e tem um botão. Isso aqui está dentro de um painel,
tá? Então, ele tem um grid. No Java, eu tenho layout aqui. Eu tenho diversos layouts de coisas que eu posso colocar. Por exemplo, tem esse que eu coloco em 5 pontos da minha tela, que é em cima, que aqui no caso ele fala que é norte, sul, leste, oeste e centro, tá? Então aqui ele escolhe as posições. Então tem alguns layouts que são definidos. Aqui ele fala, ó, border layout, ele bota nas bordas. E grid layout, ele vai alocando em grid, ele vai colocando da esquerda para a direita, de cima para baixo. O box layout, ele vai botando de cima para baixo. E o grid bag layout, ele vai alocando de acordo com o tamanho, tá? Certo. Qual é o que geralmente eu uso? Geralmente eu uso o flow layout. Por quê? O flow layout ele vai alocando da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas depende muito do tamanho das coisas. Por exemplo, se o seu botão aqui for enorme, ele vai, e dependendo do tamanho da tela, ele vai ocupar ele aqui em cima. E esse botão iria para baixo. Mas como os dois são pequenos, então ele aloca aqui, ó, um do lado do outro, tá? Então eu vou escolher o flow layout para mim colocar aqui no meu na minha tela. Como é que eu seto um layout? Eu digo que set layout aqui, ó, recebo um layout. Como é que eu defino um layout aqui dentro para passar? Eu digo que new, tá? Eu estou passando um objeto anônimo para esse método setLayout. Então, ó, eu digo que é flow layout. Todos os layouts são são uma classe, tá? Então aqui eu tô um flow layout, ó. Quando eu aperto Ctrl espaço, ele já vai me dar a opção aqui, ó, tá? Eu estou criando um objeto flow layout. Então ele já cria, ele até já importa aqui já automaticamente, tá? Ele importou aqui, ó, o flow layout do AWT, do pacote AWT. Então, ó, agora eu tenho um layout. Abaixo desse layout, eu posso começar a colocar as coisas. Primeiro eu vou colocar o título, tá? Título recebe um novo, lembrando que JLabel é uma classe, então para eu declarar essa variável aqui, título, eu passo o nome da variável e digo que new, Ctrl espaço, JLabel. Só que JLabel ele existe um ícone, eu posso colocar um string, um ícone e uma posição e um alinhamento, um texto e um alinhamento, um texto, um ícone e um alinhamento. Mas para cá agora a gente só vai colocar um título, tá? Digite seu nome, por exemplo, tá? E vou pedir assim. Embaixo disso aqui, eu vou pedir o text field, que se você ver aqui no Facebook, primeiro vem um texto, depois vem um text field, tá? E imagina que esse text field da senha não vai existir. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar mais um aqui e aí ele pediria a senha, tá? Mas eu não quero, agora não. Então eu vou dizer aqui o nome, tá? Então, como é que eu vou organizar isso aqui? Ó, deixa eu mostrar primeiro o JLabel funcionando, né? Se eu botar para rodar aqui, ó. Ah, entendi. Falta uma coisa muito óbvia. Eu criei um objeto, tá? Do tipo JLabel, título aqui. Mas eu não adicionei ele à minha tela, eu apenas criei ele. Então como é que eu adiciono? Eu venho aqui, ó, e digo que add, tá? Component. O component, ele são componentes que eu vou colocar na tela, são qualquer coisa, desenho, painel, um monte de coisa. Então eu vou dizer que add aqui e ele já diz aqui as variáveis que eu posso colocar, ó. O que a gente criou foi título. Se eu botar botão, não tem nada no botão, então ele não vai aparecer nada, tá? Então eu digo que título aqui e adiciono. Agora sim, quando eu rodar, ó, ele vai dizer aqui, ó, digite seu nome, certo? Beleza. Agora eu quero criar o meu text field. Então, meu text field tem o nome de variável de nome, tá?
E eu digo que ele é um novo JTextField. E aqui eu tenho as opções. O text field, ele tem um tamanho que eu posso passar. E ele é definido em colunas, tá? Então, eu já posso dizer que um text field que começa já com texto, tá? Dentro dele. Posso dizer um tamanho para esse text field e também que ele começa com texto. E vários outros modelos aqui embaixo, tá? Mas eu vou botar esse de columns aqui, ó. E vou dizer o tamanho. O tamanho, sei lá, vou clicar 10 aqui, ó, 10 colunas. E ele vai definir aqui o tamanho do meu JTextField. Lembrando sempre de adicionar, tá? Adicionar o meu nome, que é esse text field aqui. Certo? Se eu adicionei, ele vai colocar do lado aqui, ó, digite seu nome, tá? E aqui eu posso digitar. Certo? Isso aqui precisa estar na ordem, tá? Qualquer outra dessas coisas aqui não precisa. Se no caso, se eu botar o set visible pra cá, ó, e rodar, ele vai funcionar, tá? Isso aqui não importa. Certo? E aqui no ADD importa a ordem. Aqui não importa a ordem, aqui não importa a ordem, mas aqui importa a ordem. Por quê? Porque eu coloquei um flow layout. O layout ele coloca da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se eu colocar primeiro o nome, por exemplo, que é o meu text field, e depois o título e rodar, olha o que vai acontecer. Primeiro vai vir o text field e depois o nome, tá? Então, aqui ele vai meio que se organizar de acordo com a ordem que eu colocar. Então, como eu quero primeiro o título e depois o nome, então tá aqui. Agora eu vou criar o botão, tá? O botão, eu vou dizer aqui, ó, botão, mesma coisa, sempre a mesma coisa, criando um objeto, tá? New botão, JButton. O JButton, ele tem aqui, ó, uma ação, ele tem um ícone, ele tem um texto, ele tem um texto e um ícone. Aqui a gente vai botar só um texto, tá? Só escrito confirmar. Então, esse texto que eu estou colocando aqui, ele vai aparecer lá no meu botão. Lembrando que se eu fizer assim, rodar, meu botão não vai aparecer porque eu não adicionei. Então, tenho que vir aqui e adicionar. Como eu quero ao final, eu adiciono o botão e pronto. Tá feito a minha telinha, tá? Os conceitos básicos de tela são esses, tá? De acordo com o layout, e ele vai se organizando aqui. Se esse layout fosse bem curtinho, por exemplo, no caso no size aqui, na minha largura, que é primeiro, né, aqui, se ele fosse 50, por exemplo, tá? E eu rodar aqui, ó, minha telinha vai ser bem miudinha, ó. Ele organiza de cima para baixo, porque não cabe mais coisas aqui, então ele vai botar embaixo, entendeu? Se eu botar 50 por 50 e rodar, ó, nem mostra, tá vendo? Porque a parte da barra de cima da tela conta como se fosse alguns pixels, tá? Então se eu botar 100, por exemplo, deixa eu encerrar, né, para não ficar rodando. Deixa eu digitar 100 aqui e colocar. Ó, coube, mas ficou bem apertadinho. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, agora coube tudo. E assim vai, ele vai se organizando de acordo com as suas coisas. Então os conceitos básicos de tela são esses, tá? Lembrando sempre de herdar, os atributos vão ser os itens que eu vou colocar na minha tela e tudo vai acontecer no construtor da minha tela, que está aqui. Se eu quisesse passar um título, eu dizia set title, tá? Se eu disser aqui, ó, janela, por exemplo, janela, e rodar aqui, aqui em cima ia aparecer o título. Como a telinha é muito pequena, não vai aparecer, tá? Então, se eu botar a minha largura aqui, se eu botar 500 e rodar, aqui, ó, apareceu escrito janela, entendeu? Então, os conceitos básicos são esses.